Boa noite a todas, boa noite a todos. Esse é o Papo de Terça que a gente faz aqui todas as terças-feiras, às 19h30, na nossa página do Facebook Psicologia Escolar e Educacional, no meu canal de YouTube, Luiz Bosco, que sou eu, sou psicólogo, professor universitário de psicologia, e aqui a gente traz sempre uma conversa com muitas informações importantes, não só dessa área específica da psicologia, mas de interesse geral para a nossa formação, para o nosso conhecimento. Hoje nós estamos comemorando 90 anos da instituição do voto permitido para mulheres no Brasil, do voto feminino no Brasil. Mas a gente também tem um dia muito complicado, como vários outros, um retrocesso atrás do outro que a gente enfrenta. Hoje está todo mundo consternado, consternada com a história da jovem Mariana Ferrer, que sofreu um estupro e no processo contra o cara que é acusado de tê-la estuprada, houve várias arbitrariedades, terminou aí até com uma história de um estupro culposo, quer dizer, um estupro em que o cara não tinha a intenção de cometer o crime. A gente está dia após dia tendo que bater de frente com retrocessos como esse. E aí, para a gente ter boas informações e para a gente também se fortalecer, nos fortalecermos uns aos outros, umas às outras. A noite de hoje é uma conversa sobre mulheres e ação política. Então, combinei aqui duas pessoas de luta, duas pessoas que têm uma história aí na ação política e que agora são candidatas a vereadora em suas cidades. Começo aqui com a professora Elaine Potzik, que é professora em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, duas cidades do norte do Paraná. Ela também é atuante como sindicalista na APP. A APP é o sindicato da categoria dos professores estaduais do estado do Paraná. Ela que é graduada em letras francês pela UEMP e também é pedagoga. Elaine, seja bem-vinda, dê suas boas-vindas aqui para a gente. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Luiz Bosco. Obrigada pelo convite. Boa noite, Roberto Estopa. Um prazer estar com você aqui, discutindo e levando uma maior informação a todos, né? A todos os internautas, aos eleitores que estão nos acompanhando, aos educandos que também estão nos acompanhando. E é um prazer imenso participar dessa live. Luiz? Muito obrigado ter conseguido aí um horáriozinho na sua agenda para conversar com a gente hoje aqui. E a gente está também aqui com a Roberta Estopa, também conhecida agora como Roberta do Em Frente, que ela está na sua candidatura a vereadora por Ourinhos, aqui no estado de São Paulo. Ela está representando um mandato coletivo, uma novidade que tem se disseminado pelo país devagarinho, de mandatos que representam não apenas, então, uma pessoa, mas um grupo de pessoas que trazem aí representatividade de diferentes segmentos da sociedade. A Roberta Stopp, ela é assistente social, graduada pela UEL, e é doutora em serviço social. E eu vou chamar a Roberta aí, dando as boas-vindas mais uma vez aqui no nosso canal. Eu vou deixar para você falar do seu currículo. Aí não vale, Bosco. Bom, boa noite, professora Elaine. Boa noite, Luiz Bosco, e a todos que estão aí assistindo a gente nessa noite de terça-feira. Quero agradecer o Bosco. Não sei se você sabe, mas acho que você sabe, né? A minha primeira live foi com você, né? E essa possivelmente vai ser a última, agora de campanha, pelo menos, né? Mas a primeira que a gente fez foi lá em abril, né? Discutindo política pública, necropolítica, e foi muito, muito interessante aquela live. Bom, quero agradecer o carinho e o apoio de todos que estão aí na campanha. Sempre digo que uma política diferente, ela já começa diferente, com engajamento, participação, né? Então, essas lives, esses momentos para a gente poder falar as nossas ideias, elas são extremamente importantes. Bom, eu vou falar meu currículo brevemente e apresentar o Coletivo em Frente também brevemente, tá, Bosco? Não vou fazer igual no Contratempo, lá que eu falei bastantão.
Eu sou formada em serviço social, como o Bosco falou, eu trabalho como assistente social desde 2003, e no INSS, que é onde eu trabalho atualmente, eu estou desde 2009, são 11 anos na política de previdência. Eu sou mestre e doutora em serviço social. O doutorado eu fiz uma pesquisa com o BPC, que é um benefício de prestação continuada da assistência social, que é concedido e mantido pelo INSS, né? Aí atende pessoas com deficiência, pessoas idosas, enfim. Então, eu tenho esse trabalho, não só com esse benefício, né, na política previdenciária, nos benefícios em geral da Previdência. Tenho experiência na área de assistência, saúde, assistência social, saúde, previdência. Trabalho como docente também, atualmente eu dou aula no curso de especialização em gestão de políticas públicas, e também dei aula em graduação de serviço social quando morei em São Paulo, tive essa possibilidade. E, enfim, é isso. Acho que era isso que eu tinha para dizer. Participei de muitos conselhos também, acho sempre importante falar isso, porque a gente tem uma defesa muito grande dos conselhos de direitos e seu funcionamento, né? Eu participei do Conselho da Saúde, diferentes cidades. Eu trabalhei em Cambará, Chavantes, Bernardino de Campos. Então, da criança e do adolescente, da pessoa idosa, da assistência social, enfim. Isso acarretou muita experiência nessa área. Dos conselhos, controle social, da participação social. Bom, o Coletivo em Frente é um coletivo que surgiu a partir do segundo turno das eleições de 2018, né, que se firmou como um coletivo a partir de 2019, faz um pouco mais de 1 ano e meio que nós estamos trabalhando juntos, né, a partir dos encontros que foram acontecendo e se formou esse coletivo. Hoje nós somos muito, muito mais do que nós 5, mas nós 5 somos os co-candidatos e candidatas, né, que é a Andréia dos Santos. A Andréia promove festas, enfim, e ela é mãe, tem um filho com deficiência auditiva, a gente sempre fala disso, que ela teve uma luta muito grande na educação, na saúde, por conta dos direitos do filho dela. Tem a Camila Zaina Drummond, que também é assistente social, produtora cultural, participa do Fórum de Enfrentamento da Violência contra a Mulher, do Fórum Permanente não, do Fórum de Cultura de Ourinhos. Tem a Marisa Barleto, que hoje é docente aposentada, mas por 30 anos ela atua na docência, em pesquisa e extensão, ela é psicóloga por formação e tem doutorado em educação, e trabalha também, atua também, né, no Fórum Permanente de Enfrentamento da Violência contra a Mulher. E tem o Danilo dos Santos, que ele é soldador, é pai, e ele tem um trabalho muito bonito com a juventude no bairro dele, ele é fundador do Natal Feliz, do Recanto dos Pássaros, ele é parte desde o início do Crio Atividade, com o movimento de hip hop. Ele e a Andréia também é do Crio Atividade. Bom, enfim, para não me alongar mais, né, na apresentação, nós temos aí a proposta de uma candidatura coletiva para ser um mandato coletivo, no qual, embora eu seja representante do grupo nas urnas e depois na Câmara, as decisões vão ser tomadas em conjunto. Mas, enfim, aí eu recomendo que veja as nossas lives, que veja a live de lançamento no qual a gente explica isso, nós todos nos apresentamos, e aí eu não me estendo muito aqui, Bosco. Obrigada. Obrigado por ter vindo, Roberta. Aquela live que a gente fez, na verdade, foi a live de abertura, de início do Papo de Terça. Foi a primeira. Então, a gente começou muito bem. Nós estamos aqui para ter essa conversa. Eu sei que é um formato diferente do que as pessoas têm visto por aí. Tem candidatas de cidades diferentes, mas o que é isso? A ideia aqui é promover um embate de ideias no melhor sentido possível. Não é um debate naquele sentido de se comparar candidatos para ver qual que é melhor. Não tem nada a ver isso. Aqui é um encontro de pessoas que pensam e agem e fazem a política. Tem também a questão que são cidades vizinhas, então a gente tem também aí uma preocupação regional. Eu, particularmente, tenho relações com as duas cidades, muitas relações profissionais com a cidade de Jacarezinho, além, obviamente, de Ourinhos, onde eu resido. Então, acho interessante um momento desses, para a gente conhecer mais as candidatas e, mais do que conhecer as candidatas, conhecer as ideias que elas têm, que são ideias que vêm de muito antes delas escolherem se candidatar como vereadoras, como futuras vereadoras aí dos municípios. Então, você que está assistindo, seja agora, seja assistindo a gravação, que não tem problema, a gravação fica na íntegra no Facebook e também no YouTube. Você pode fazer perguntas e comentários,
que elas vão responder. Se você fizer depois, eu mando para elas essa pergunta, esse comentário. Tem bastante gente mandando boa noite aqui, então pode mandar pergunta. Agora a gente tem a internet para isso. A gente reclamava que só via o candidato a vereadora a cada 4 anos. Então agora, ó, vem aqui e cutuca elas. Faça perguntas, faça comentários, aproveite bem essa ferramenta para você entrar em contato com o seu candidato, com sua candidata. Essa é a oportunidade. Vamos começar, então, com uma pergunta mais ampla. Começar perguntando para a Roberta, logo a seguir a Elaine responde. Gostaria, assim, que vocês falassem do cenário, de forma geral, da participação da mulher na política no Brasil. Como eu disse, né, hoje a gente está completando 90 anos do voto feminino no Brasil, mas esse cenário não é um cenário tranquilo ainda, né? Não é um cenário assim de direitos consolidados. Então, eu gostaria assim que vocês falassem a respeito desse tema, por favor. Bom, já que eu começo, eu vou partir de alguns dados que, como a gente já fez no canal nosso, né, do YouTube do Coletivo em Frente, no Facebook, na verdade a gente fez no Facebook, né, e depois passou para o YouTube do Coletivo em Frente, a gente fez uma live sobre mulher na política, com a Jo Cavalcante, que, bom, além de mulher e estar no mandato coletivo, né, ela tem uma história muito interessante, enfim, e a gente debateu muitos dados nacionais, né, e muitos desses dados eu peguei no Vote Nelas, tá? Que é um trabalho muito interessante aqui em Ourinhos. Inclusive, eu participei de uma live no Instagram do Vote Nelas. Então, é o seguinte, para a gente pensar sobre a mulher, no cenário geral da mulher na política, hoje as mulheres elas representam praticamente 52% ou até mais que 52% do eleitorado. Tem pesquisa que põe 51, alguma coisa, 52%. Nos quadros partidários, hoje tem cerca de 44% dos quadros partidários, né? 44% são mulheres. Contudo, nos diretórios desses quadros partidários, só 20% são mulheres, né? E um outro dado muito significativo para a gente entender a representatividade da mulher na política, né? Pensando no legislativo, nos legislativos estaduais, dos 1.060 cargos que tem, somente 163 são ocupados por mulheres, né? E esse é o melhor quadro até hoje, né? Então, dentro de toda a história, esse é o melhor quadro. E é um quadro de apenas 15% das cadeiras. É muito baixa a representação, né? É muito importante e fundamental, né? Mas ela ainda é muito baixa. E prefeitas hoje, no país inteiro, são 12%, somente são mulheres, tá? Então, esse é o ano que pelo que eu vi de algumas pesquisas, que mais tem mulheres candidatas. Então, não dá para falar que não tem a possibilidade. E esse não é o único ano, né? Todos os últimos anos tiveram muitas mulheres candidatas. Então, quando alguém fala, não voto mulher porque não tem opção. A opção tem. E aqui, Ourinhos, né? Eu vou falar da minha cidade aqui, eu acho que a Elaine depois vai falar de Jacarezinho, como é que tá lá. Tem muitas mulheres candidatas, né? Então, assim, tem a possibilidade de se colocar mulheres para pensar políticas públicas municipais, né? No caso, a gente está falando de eleição de municipais nesse ano de 2020. Tem muito essa possibilidade, né? De se mudar esse quadro, né? Então, assim, ele pode sim ser um ano que eleja mais mulheres e que garanta mais mulheres na política. E a gente precisa estar atentos a isso, todos nós, a sociedade em geral, né? Porque o que estamos vendo, nós aqui fazendo campanha, né? A gente sempre está junto aí, o coletivo, é cada vez mais uma descredibilidade da política. Né, você falou aí de 4 anos, a gente ouve isso. Mesmo sendo a minha primeira vez candidata, que é o coletivo candidato, né, todos nós co-candidatos, a gente chega nas pessoas, chega nas casas, na feira, a gente foi na Feira do Rolo esse final de semana, na Feira do Caló, vocês aparecem a cada 4 anos. Eu, não, peraí, é a minha primeira vez, deixa eu apresentar minhas propostas, é a primeira vez do coletivo, porque isso está acontecendo, né, e é importante a gente colocar, importante a gente falar o quanto o legislativo é importante no município, e ter mulheres no legislativo, não só pela representatividade, mas porque a mulher pensa política para a mulher e política para todo mundo, para toda a sociedade. Né? Quando uma mulher faz um projeto para criança e adolescente, para a juventude, né, para a pessoa idosa, ela está beneficiando a sociedade em geral, para além das políticas específicas para as mulheres, né? Então, assim, nós escolhemos os nossos representantes através do voto,
né? Então, a gente tem a possibilidade em nossas mãos esse ano de mudar essa representatividade, né? Sair da nossa mente, quando a gente pensa num político, a gente pensa num homem branco, mais velho, de terno e gravata. Esse espaço é nosso, a juventude tem que estar lá, sabe? As mulheres têm que estar lá, as mães têm que estar lá, pensando política para criança, pensando política para o idoso, né? A mulher tem muito mais a questão, o pensar no cuidado, cuidado com o outro, né? Eu acho que, para não me alongar mais, não ocupar muito espaço da Elaine, a gente tem que pensar que 30% de cota é importante que se tenha, mas não é suficiente, porque não se garante cadeiras, né? Se garante a concorrência, né? Estar no pleito eleitoral. A gente tem que cuidar, e os partidos têm que cada vez mais investir nas candidaturas, para que as mulheres não entrem como laranjas, como é comumente dito aí, para que as mulheres entrem para ocupar esse espaço efetivamente, que tenham apoio das pessoas para ocupar esses espaços, né? Existem já projetos de lei, iniciativas do Ministério Público para que de 30% para 50% as cadeiras para as mulheres, sendo 25% para mulheres negras, porque quando se pensa em mulher negra, esse número é muito mais baixo, né? Hoje, 29% da população brasileira são de mulheres negras, né? E só 5% ocupa a Câmara. Então, é muito importante pensar nisso também, né? Então, acho que são dois grandes problemas e que podem ser pensados, que a falta de representatividade dentro dos próprios partidos e o pouco investimento nas candidaturas. É necessário esse investimento. E esse é um ano que a gente está vendo maior investimento, né? Não do partido em si, mas muitos movimentos sociais, feministas, de mulheres, trazendo dados, mostrando a realidade, como que está, né, a questão das candidaturas femininas, abrindo esse espaço. E só para concluir, eu vi numa entrevista com uma outra mulher que ela falou assim, que muitas vezes até a arquitetura nos mostra que por décadas o legislativo, o Senado, enfim, esses espaços foram feitos para homens, né? Porque até 2016 não havia banheiro feminino no Senado, né? Então, assim, às vezes os impedimentos eles estão para além só da ideologia, né? Tem uma questão aí até de arquitetura, de dificuldades, enfim. Então, eu estou otimista que esse ano vamos ter muito mais mulheres na política. Pode falar, Elaine. Parabéns, Roberta. Eu vou fazer uma explanação, então, de uma forma mais cultural, já que a Roberta trouxe bastante informações, vamos dizer, matemáticas, né? Numa área mais exata. A questão da mulher na política e esse cenário geral que está nos abrangendo neste ano de 2020, nós estamos sendo muito bem aceitas, né, por essa política. As mulheres estão aceitando a própria mulher dentro da política, que isso é uma questão de cultura, de falar, não, mas ela no legislativo, ela no executivo, mas será que ela é capaz? Então a gente está quebrando essa barreira, buscando novos horizontes e todo mundo já está começando a ter essa visão da capacidade da mulher ter essa representação, tanto no legislativo quanto no executivo, né? E uma questão cultural que a gente tem que abordar aqui, no cenário geral, eu acredito que no Brasil inteiro, a política para a mulher ela é desgastante, né? Ela não é da mesma forma que o homem faz política, porque a mulher geralmente ela é menos remunerada, então normalmente ela não vai ter ali o mesmo poder econômico do homem. Eu estou falando poder econômico de poder pegar o seu próprio carro e ir no outro bairro e às vezes entrar num bar e sentar e comer e conversar, que também são questões diferenciadas para as mulheres. Porque se ela faz isso durante uma campanha, eles vão parar e falar assim, mas o que ela está fazendo campanha em um bar? Por que ela está sentada num bar? Se a mulher ela está fazendo uma campanha eleitoral, além, vamos dizer, a mulher é assim, ela faz campanha até 6, 7, máximo 8 horas da noite. O homem não. O
O homem faz campanha até depois das 8, faz 8, 9, 10, 11, 12, meia-noite, ou até às vezes chega de madrugada. Ah, mas ele é homem, ele pode fazer campanha. Ah, ele está em campanha. Então, assim, tem esses paradigmas ainda nas questões políticas, né? Também tem a questão da jornada dupla, tripla. Ah, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer janta, eu tenho que ver o meu filho, ver se ele fez dever de casa, ver se ele tomou banho, ou ir buscar na casa da mãe o meu filho que eu deixei para fazer campanha. Então, as questões políticas, ainda para a mulher, na questão, numa visão geral, ainda não é, ela não é igualitária, né? Ainda o homem ainda tem algumas vantagens, né? Tem os afazeres domésticos. Se a mulher não tem como pagar alguém, ela vai chegar à noite, vai fazer os afazeres domésticos, lavar roupa, passar roupa, normal. São afazeres domésticos também que o homem pode fazer? Sim, tem vários homens que já ajudam muito em casa, outros ainda não, né? Então isso torna a política uma questão ainda de desigualdade. Temos as cotas aí, os 30% de participação das mulheres na política, mas porém ainda há uma desigualdade cultural dentro da campanha política, né? E esse território que a gente começa a abordar e buscar o legislativo ou o executivo, aqui a nossa campanha, nós temos 5 candidatos masculinos e uma só que é feminina, né? Então a nossa majoritária, ela tá muito forte, nós damos muito apoio a ela. Ela tá tendo uma campanha linda e maravilhosa. Porém, eles veem os outros candidatos, eles falam assim: nossa, mas a gente não pode deixar uma mulher ganhar, apesar que ela já foi eleita 2 vezes, contemplada aí com uma das melhores prefeitas dos últimos 40 anos de Jacarezinho, mas eles acham que esse território é deles, né? E eles não aceitam uma mulher ganhar. Não é ganhar por sua capacidade, mas por o fato dela ser mulher. Então tem toda essa questão que envolve uma questão cultural. Ainda mais se a mulher for jovem, ela sofre um preconceito também. Negra, como você mesmo, Roberto, falou, também sofre um preconceito, ainda é um número muito baixo de mulheres negras, né, ocupando esses pleitos, né, lésbicas, enfim, todo esse contexto. Mas nós temos sim que cada dia ir buscar uma maior parcela de mulheres na política. Luiz. Muito bem, tá todo mundo vendo aqui, ó, mandando boa noite, mandando comentários. Tá show a nossa conversa. Muita informação, muita reflexão importante. Quem quiser mandar perguntas e comentários, aproveite que é o momento. Já que vocês tocaram nessa questão do número de mulheres em cargos eletivos, como vocês mesmas disseram, ainda não é um número que reflete a realidade populacional, né? Que ainda é um número que reflete questões de diferenças aí entre o que se valoriza da figura masculina, o que se valoriza da figura feminina, não é? Então, eu gostaria que vocês pudessem falar para a gente a respeito de como que isso pode ser mudado, como que a gente pode ter, então, mais mulheres em cargos eletivos, participando efetivamente da política. Algumas coisas vocês já apontaram aqui. Vamos aprofundar nessa questão e falando aqui do nosso contexto, dos nossos municípios, começando aí pela professora Elaine. Então, o nosso município aqui, ele tem uma mulher no legislativo, representando o legislativo. Entre 9 cadeiras, uma mulher. Então, as outras 8 cadeiras são compostas por homens. Porém, a gente não viu uma, vamos dizer assim, participação efetiva dela, mas talvez não por ela,
mas por questões culturais. São 8 contra 1. Então, o que eu sempre falo nessa eleição? Não vamos eleger uma mulher, vamos eleger mais mulheres, porque a gente precisa ter voz lá dentro. E talvez elegendo uma mulher, ela não ganhe essa voz suficiente dentro do legislativo. Então nós precisamos eleger mais. Tem 9 cadeiras, pode aí 2, 3, 4 mulheres. Olha que sonho, né, Bosco? Um sonho. Porém, dentro dessa perspectiva toda aí, a gente sabe que 1/4 das câmaras de vereadores em todo o Brasil não há sequer uma mulher eleita. Ainda é composta por muitos homens as questões de vereadores, né? Nós temos então também que fiscalizar quando lança as candidaturas, que foi uma questão que a Roberta já comentou, não lançar mulheres laranjas. Isso ainda é cultural na questão política. Pegam mulheres para cobrir as cotas, mas são mulheres que não têm a possibilidade de se eleger. Então tem que buscar mulheres, e as mulheres, na hora que forem convidadas, falar: não, eu vou entrar e eu vou à luta, porque eu vou querer ganhar esse espaço, querer ganhar esse legislativo para mostrar que eu posso fazer um trabalho legal lá dentro. Então, não é só aquela questão: eu entrei, mas eu nem estou pedindo voto. Já escutamos isso. Entrei, mas eu estou em casa, minha família vai votar, não estou fazendo o meu trabalho. Então, não é dessa forma. Para nós termos uma visão melhor, mudar esse cenário cultural, nós temos que sim buscar mulheres que queiram mesmo pleitear a vaga no cenário político. Não é fácil? Não é, mas não é impossível. Eu e a Roberta estamos aqui, como tantas outras mulheres. Diante dessa perspectiva toda aí, a gente, lógico, teve em 2010 a primeira presidenta ou presidente, dependendo, né, tem gente que fala presidenta, outros falam presidente, mulher, né, que foi a Dilma Rousseff. Isso trouxe uma nova visão política, né? Ela trouxe esse cenário porque ela foi presidente do Brasil. Isso é um fato histórico muito grande para nós brasileiros. Nós não podemos deixar a história apagar isso. Nós temos sim que levar o nome dela e sim falar: ela foi uma excelente presidenta, né? A gente tem que valorizar. Eu acredito que como que mudar esse cenário de ter mais mulheres nos cargos eletivos? Primeiro começa com a valorização. Então as mulheres, Luiz, eu acredito que no seu pleito político, ela não é valorizada, como em outros cargos profissionais, não é valorizada como do homem, né? E as mulheres engajadas nesses movimentos sociais, principalmente político, outros movimentos sociais, às vezes também não são valorizadas por uma grande parcela de mulheres. Às vezes as mulheres não dão forças para nós. Então, essa barreira também nós temos que quebrar, né? Dizer: não, é possível sim, venha conosco, venha conhecer, venha fazer parte, vem junto comigo, veja como é lindo, venha aprender, venha fazer parte desse movimento, vamos dizer, um movimento social, um movimento feminista, seja ele qual seja o movimento sindicalista. Antes de, vamos dizer assim, não valorizar a questão, venha fazer parte primeiro, venha conhecer o contexto, para depois fazer essa muralha em volta. Então, essa é a primeira questão que nós temos que fazer: a valorização dos movimentos sociais, políticos, culturais, enfim, tudo isso que envolve as mulheres. Roberta, pode contemplar, senão a gente vai alongando.
Nossa, eu concordo muito com o que você falou das dificuldades na campanha, e olha que, né? Ai, desculpa, gente, peraí. E olha que assim, cada mulher vai ter seu contexto, mas a gente se encontra nessa, quando a gente se fala, né, e se entende das dificuldades da mulher, do horário que ela vai, de como ela vai, do que ela tem que fazer após a campanha, né, que são as duplas e triplas jornadas. Concordo muito com você, e a questão cultural também. É, eu acho que para pensar, vamos pensar Ourinhos, né? Eu passei dados nacionais, mas eu anotei dados de Ourinhos também, né? Dos 250 mandatos de Ourinhos, desde 1948 a 2016, né? Nesse mandato que termina agora em 2020, somente 6 mandatos foram exercidos por mulheres, ou seja, 2,4% dos mandatos na história da cidade foram exercidos por mulheres, então é um número muito baixo. Né? No mandato retrasado, passado, né? Porque esse é o atual, no passado, tinham 11 cadeiras, Ourinhos, e todas ocupadas por homens. E nesse último mandato, das 15 cadeiras, somente uma é ocupada por mulher, né? O que representa 6,6%. E em toda a história de Ourinhos, já tivemos uma mulher prefeita. Né? Então, esses dados são muito representativos das dificuldades que se impõem às mulheres, porque sempre teve mulher candidata, eu acho que sempre tiveram mulheres que tiveram muito interesse nisso, como a Elaine colocou, mas as dificuldades de trabalho, de renda, da maternidade, enfim, são barreiras, né? E eu ainda acho que o pouco investimento, né? A Elaine usou o termo valorização, investimento, acho que investimento e valorização nas campanhas femininas, né? Campanhas de mulheres, que mulheres estão à frente. Pensar o que seria importante, né? A perspectiva da vivência, né? O que uma mulher pode fazer pela outra, né? Então, quando uma mulher pensa as políticas públicas, eu acho que eu já falei um pouquinho disso, ela pensa em realidades que os homens não vivem. Então, já na candidatura, a gente já sente isso, né? Depois a gente vai sentir isso lá no mandato, né? Se a gente entrar lá. Então, assim, realidades que homens não vivem, e eles legislam para a gente, porque eles são a grande maioria, né? Então, esse cenário tem que ser mudado e precisa começar pelos municípios, precisa começar nessa eleição, né? A última já foi melhor, mas essa pode ser melhor e a próxima melhor ainda, né? Segundo as Minas eu sigo elas no Instagram, no Instagram tem uma página aí com vários dados, é muito interessante. Em 2019, dos projetos de lei apresentados por homens, tá, 30% eram desfavoráveis aos direitos das mulheres. Tá? Então, assim, pensando que hoje é o dia 3, né, Bosco, que você falou no começo, é o dia da instituição do voto da mulher, imagina antes disso que nem tinha um eleitorado feminino. Se hoje que tem um eleitorado feminino, as mulheres votam, né, e elas podem cobrar, pedem satisfação, podem pedir, né, ainda consegue se apresentar 30% dos projetos apresentados são desfavoráveis aos direitos das mulheres, né? Então, que situação é essa que a gente vive, né? E segundo ainda as Minas, dos projetos apresentados por mulheres, a maioria dos temas, né, a maioria dos projetos tinham como tema saúde, economia, trabalho, educação e violência. Então, a mulher pensando em política para a sociedade, para beneficiar a sociedade em geral, né? Então, quanto mais pessoas diferentes estiverem, mais as políticas públicas vão ser melhor pensadas, vão ter melhores soluções, né? Então, é preciso que, como a Elaine falou, que a gente queira eleger mulheres, que a gente acredita que mulheres possam fazer a diferença, possam exercer um mandato participativo, transparente, né, cumprindo o que é função do vereador e de uma vereadora, efetivamente, no município, e não ser simplesmente um cumprimento de cotas. Entrar na corrida eleitoral, aí, entrar nesse pleito para ocupar essa cadeira e ter uma gestão importante para o município, né? Que pense políticas públicas importantes para todos, não só para a mulher. Né? Mas para isso a gente precisa ter representatividade na Câmara, a gente precisa se enxergar naquele espaço. E hoje é muito difícil se enxergar, né? A gente precisa de pessoas que tenham voz, que nos dê voz, né? E, enfim, acho que era isso que eu queria falar. Eu acho que a gente já contemplou a questão, né, das mulheres na política. Não sei se veio alguma pergunta também. Sim, eu só gostaria de comentar uma coisa aqui. A professora Elaine citou a ex-presidenta Dilma Rousseff, primeira presidenta eleita, ela é deposta
em um processo sujíssimo, suspeitíssimo, e eu estou sendo bonzinho em dizer que é suspeitíssimo, né? Estou sendo muito bonzinho. Então, a gente tem muita dificuldade para enfrentar ainda, né? Muita dificuldade nesse aspecto. Já que a Roberta estava falando bastante a respeito das políticas públicas, então gostaria de perguntar para vocês sobre as políticas públicas específicas para mulheres nos nossos municípios, né? Como, por exemplo, a saúde voltada para a mulher, o combate à violência doméstica. Eu gostaria que vocês falassem aí do que precisa ser feito nos nossos municípios especificamente com relação a isso, Roberto. Bom, o que a gente tem conversado e pensado, né, está entre as nossas propostas, uma delas é o combate à violência contra a mulher, a violência, não só a violência doméstica, né, a violência contra a mulher. Em relação a esse tema, a Marisa e a Camila, elas são parte do Fórum de Enfrentamento da Violência contra a Mulher daqui de Ourinhos, e a partir do trabalho, de pesquisas que esse fórum desenvolveu, né, através de promovendo encontros com a rede de serviços, enfim, o que se entendeu é que existem, sim, serviços que atendam a mulher na cidade de Ourinhos, né? Mas é preciso sistematizar um fluxo de atendimento à mulher que sofre violência, né? Evidencia-se essa necessidade, né, evidenciou-se a partir desse estudo, da necessidade de ter esse protocolo. Esse é um dos temas, né? Se a gente pensar a mulher, a violência contra a mulher é um tema forte, necessário, né? A mulher precisa ter um bom atendimento, saber onde procurar. Tem os serviços? Tem, mas como funciona, qual é o fluxo? Essa é uma das nossas propostas, né, que a gente tem de pensar e propor em relação ao enfrentamento da violência contra a mulher. Em relação à saúde, a gente fez muitas reuniões, né? Depois com a pandemia fizemos as lives, e um dos temas que esteve recorrente com a gente foi a saúde, a vigilância sanitária. Inclusive, esse tema saiu muito de reuniões que fizemos com mulheres nos bairros, né? Que foi aqui no Recanto dos Pássaros e no Guaporé. Então, assim, existem políticas dentro da saúde que são específicas para a mulher, né? Atenção materno-infantil, programa de proteção à gestante, a lactante, né? Outras coisas específicas de mulher, né? Atenção aos exames, né? De colo de útero, de mama, enfim. Então, pensando em saúde, por exemplo, a prevenção e a informação, então as campanhas educativas, enfim, elas são fundamentais, né? Mas para falar disso, a gente precisa falar de investimento dos profissionais, materiais, manutenção, hospitais, e aí é necessário falar de orçamento, que é um tema que para a gente é muito caro. A gente fez reuniões o ano passado, esse ano a gente fez uma live agora, terça-feira passada, quinta, muito bem, quinta, a campanha deixa a gente doida. Quinta-feira a gente fez uma live que está disponível no nosso YouTube, no Facebook, sobre orçamento municipal, porque esse é um tema que a gente quer se apropriar, a gente quer entender, e essa é uma das funções do vereador, né? Fiscalizar o orçamento, propor um orçamento participativo. Então, assim, não dá para falar de políticas públicas sem pensar no orçamento, né? Então, assim, o que nós queremos, né, em relação às políticas públicas? Cobrar mais transparência do que está acontecendo na saúde, na educação, na assistência social, nos equipamentos de atendimento à mulher, à criança, ao adolescente, ao idoso, né, a pessoa com deficiência. Os dados em Ourinhos, das secretarias municipais, eles são muito difíceis de se acessar. Não são fáceis da gente encontrar dados para saber, né, que atendimento que falta, que não falta. E a gente precisa de dados para poder propor, para entender, né? Como a gente vai entender a realidade se a gente não souber o que está acontecendo, né? Naquele bairro, o que falta? A gente precisa de dados. Falta atendimento para a juventude, ou falta para o idoso, ou falta para ambos. Então, os dados, eles são fundamentais para isso. E a gente tem uma dificuldade de acesso. E a lei orgânica do município, ela prevê que o vereador e a vereadora, eles têm acesso, eles têm direito, né, de ter acesso a todos os dados, né, a livre acesso às secretarias municipais, para entender as políticas públicas, como elas estão se dando, sobre orçamento, enfim. Então, assim, são diversas questões que a gente tem que pensar, né, questão de falta de cirurgia, medicamento, de não ter um atendimento específico, alguma área específica não tem atendimento. Eu trabalho com pessoa com deficiência e pessoa idosa, principalmente, né, não só mas principalmente no INSS. Eu uso isso cotidianamente, né? Não tenho remédio, alguém compra para mim, o exame eu estou esperando já faz 6 meses, 1 ano ou mais. Então, isso é recorrente no atendimento
quando se atende pessoa com deficiência e idoso, né, e isso se estende para toda a sociedade. Então, essa falta de profissionais, de profissionais não, também, né, mas de atendimento na saúde mais específico, né, e assim, a mulher, ela é cuidadora, né? A Elaine colocou isso muito bem. Ela tem uma função protetiva, cuidadora, jornada tripla. Muitas mulheres são provedoras das casas, das famílias. E assim, o quanto é pesado para a mulher não ter o atendimento adequado na saúde, na educação, na assistência, enfim, qualquer atendimento, né? Então, a falta de remédio, de profissionais, de cirurgia, de atendimento na escola, enfim, elas podem também ser consequências de cortes nos orçamentos, né? A gente tem aí, por exemplo, a EC 95, que congelou gastos, né, federais, mas isso rebate no município, isso chega na gente. Né? E como que vai melhorar serviço com um orçamento para saúde, educação e assistência social congelado por 20 anos, sem investimento? Né, tem inflação e não tem o aumento do investimento nessas políticas que são fundamentais para a vida, né? E aí a gente já pensa, por exemplo, eu falei da EC 95, a reforma da Previdência, né? Ela atinge diretamente a vida das mulheres, atinge a vida de toda a classe trabalhadora, mas as mulheres também, porque é isso que já foi colocado aqui, né? É menor a renda, às vezes tem que ter mais de um trabalho, tem a tripla jornada. Segundo um dos últimos estudos aí do IBGE, a mulher trabalha cerca de 18 horas semanais a mais que os homens, principalmente porque tem o cuidado com o outro, cuidado com a família e os afazeres domésticos, né? Para além, às vezes, de ter mais de um trabalho. Né? Então, por isso que é extremamente importante eleger vereadores e vereadoras comprometidos com a saúde da população, que se posicione contra cortes de verba, que cobre o uso correto do teto do orçamento para os recursos da saúde, educação, assistência, enfim, todos que eu já falei, né? E além de legislar e elaborar políticas públicas municipais que favoreçam a saúde da população, e no caso aqui do nosso tema, da saúde da mulher. Né, então, isso é muito fundamental. Então, até isso a gente tem que ver. Quem foram os deputados federais que foram a favor dessas reformas? Reforma trabalhista, previdenciária, né? E aí tem muita gente, e tal deputado está junto comigo. Ele foi a favor de todos os cortes. Né? Então, não adianta ele falar que vai trazer esse monte de emendas individuais para a saúde, para não sei o quê, se ele foi a favor do corte do investimento na saúde. Então, assim, a gente precisa estar atento a essas questões, olhar para quem a gente vota, olhar o partido, né? Isso é fundamental. Bom, passo para a Elaine agora. Muito boa a sua explicação, Roberta. Agora vou eu tentar aqui complementar, né? Porque eu acredito que a questão da saúde ela esteja assim de uma forma geral no Brasil, né? Não é só municipal, não é uma questão única de um município. Eu acredito que essa questão da saúde pública, né, das questões públicas, o Brasil inteiro está sentindo aí na pele. Encarou aí o nosso sistema, né, de políticas públicas, né? Mesmo assim, o nosso Brasil, que não tem uma infraestrutura, vamos dizer, de primeiro mundo, ele ainda deu suporte para uma pandemia, né? Então, assim, aqui em Jacarezinho, mesmo com não tendo uma estrutura ampla, todos que estão apresentando sintomas do Covid estão sendo examinados, estão sendo amparados, cuidados, está tendo visitas na casa. Então, assim, esse amparo foi extremo no cuidado para a sociedade aqui da nossa cidade, né? E uma das que até o Rodrigo Maia, né, veio a elogiar o sistema SUS. Mesmo tendo o SUS como uma referência mundial, nós quase tivemos um ataque, não me lembro o dia exatamente, como diz a Roberta, nós estamos perdidos no dia, né? Com o nosso querido presidente Bolsonaro querendo fazer um ataque na privatização do sistema à saúde. Então, saúde não é brincadeira, né? Saúde é vida,
Nós temos que priorizar a vida. Não podemos brincar com a vida de ninguém, nem da criança, nem do bebê, nem do jovem, nem do adolescente, nem do adulto, nem do idoso. São prioridades. Isso a gente tem que ter como prioridade dentro do legislativo também. Temos que fornecer esse atendimento à saúde na sua integridade, né? Está garantido pela Constituição. Nós temos que cumprir, né? Aqui, como plano de governo em Jacarezinho, nós vamos fazer uma ampliação no seu sistema de atendimento, né? A saúde e prevenção do colo de útero, porque não adianta ter aí um mês outubro rosa, novembro azul, e faz uma propaganda, enfim, faz todo aquele alvoroço, mas não tem atendimento a todos. Então nós vamos fazer multirões, né, nos bairros para atender aí tanto as mulheres quanto os homens. Prevenção ao câncer de mama, que isso é uma doença que a gente se descoberta no início, ela tem 95% de chance de cura. Também, como políticas públicas, nós vamos, aqui na época da prefeita Tina Tonetti, que eu estou junto com ela, no mandato dela, ela trouxe para Jacarezinho 500 casas populares para mulheres de baixa renda. Então, é um dos projetos que nós vamos retomar, são essas casas populares para as mulheres de baixa renda ou família de baixa renda. Só que nós damos o critério de colocar a casa no nome, na hora de fazer o registro em cartório, no nome das mulheres, né? Então, isso dá uma seguridade à mulher, dá uma seguridade aos filhos e garante aí uma permanência maior da família na residência, né? Também temos aqui, como projeto de políticas públicas, criação de 5 novas aqui EMEIs, são as creches, né? Porque a fila de espera aqui está enorme em Jacarezinho e nós temos que ofertar a educação infantil para prover a segurança da criança ali, a educação da criança e dar uma tranquilidade para essas mães irem em busca não somente do seu trabalho, mas também em busca talvez do estudo, de voltar a estudar, de fazer essa valorização, de colocar a mulher de volta ao mercado de trabalho, porque quando a criança se encontra na escola, ela tem a possibilidade de buscar novos horizontes, né? Também nós estamos visando ter a casa de acolhimento para as mulheres, aquelas que são assim, vamos dizer, agredidas, e hoje nós sabemos que temos aí a Lei Maria da Penha, que visa assegurar a integridade física, psíquica, social da mulher, né? Mas talvez a mulher não faz a denúncia por não ter aonde ir, né? Então ela fica às vezes sofrendo essas violências, tanto física, psíquica, entre outras, porque não tem um lugar para ela ir, principalmente com os seus filhos. Então essa casa de acolhimento, eu acredito que seja prioridade para essas mulheres, né? E devido a isso, a gente também tem que ampliar aí os atendimentos com psicólogos, fono, TO, neuropediatras, exames, enfim, fazer toda essa ampliação, ter esse projeto, vamos dizer assim, valorizar o ser humano. Nós não podemos deixar essas questões de lado. Luiz? Muito bem. A gente está recebendo aqui comentários e perguntas. Eu vou colocar um comentário aqui agora, está um pouquinho extenso, vai tampar a gente um instantinho aqui, tá? Então, se vocês não estranhem. Maurício Barbosa está falando aqui, ó, é muito necessário políticas públicas para as mulheres, pensadas por mulheres, que sabem das suas reais necessidades e dificuldades. Mas é extremamente importante fazer que nós, homens, respeitemos todas as mulheres. Por isso, trabalhar com a quebra da nossa cultura machista é fundamental, sem dúvida. E tem uma pergunta aqui
da Júlia Morales. A Júlia já esteve fazendo live aqui sobre a pandemia. E ela parabeniza a professora Elane, a Roberta do Em Frente, e faz uma pergunta aqui, ó. Como vocês veem o papel da mulher na política municipal no enfrentamento do pós-pandemia nos próximos anos? Então, fica essa pergunta para vocês. Acho que a gente pode começar aí pela Elane, pode ser? É Júlia, né, que fez a pergunta? Júlia. Júlia, a questão aí da pós-pandemia, nós ainda não sabemos quando esta pandemia irá cessar, né? Nós estamos rezando aí para cessar o mais breve possível, principalmente eu que sou da área da educação, vejo a necessidade extrema de nós voltarmos à sala de aula, principalmente dos alunos do Fundamental 1, que é o início da alfabetização. A gente sabe que os investimentos virão, só que os investimentos virão conforme está na legislação, aqueles investimentos já predestinados ao município, ao orçamento do município. Porém, nós vamos ter que fazer uma análise, isso vai depender de cada município, e ver as prioridades aonde nós vamos priorizar primeiro os atendimentos. Eu acredito que uma das prioridades seria a educação, que a educação ela está tendo um déficit assim enorme no aprendizado, não só na educação infantil ou no Fundamental 1, Fundamental 2 e médio. Então nós temos que ter essa visão de priorizar um orçamento um pouquinho a mais. A gente já teve um grande avanço aí na aprovação do Fundeb, mas nós temos que priorizar o ano que vem, ou a gente coloca aí auxiliares em sala para vamos dizer assim, buscar novamente o aluno e tentar cessar esse prejuízo. E principalmente nós temos que também, acredito, que ampliar o atendimento psicológico, mas não somente para a criança, porque tem muita gente que está sofrendo com a pandemia e não está sabendo lidar com esse processo de quarentena, de ter que ficar em casa, outros que não querem ficar em casa, então eles não estão sabendo lidar com as suas emoções. E a gente tem que trabalhar essa questão. Então, o viés assim que mais priorizado no momento aí, vamos dizer, para o ano de 2021, eu acredito que seria a educação e a saúde. Roberta, se quiser complementar. Eu vou complementar, Elaine. Bom, a gente está tendo dificuldade de entender o momento pandemia, né? O pós-pandemia fica aí o que vai ser, como vai ser, né? Isso que a Elaine colocou, o retorno às altas aulas é uma das grandes questões, né? Alguns serviços que pararam, que estão retornando aos poucos, enfim. Mas eu acho que, enquanto vereadores, né? E eu uso no plural porque eu estou no coletivo, não vou estar lá sozinha, então, enquanto as vereadoras e vereadores, o que eu penso que a gente vai fazer, né, o ano que vem, que poderia a Câmara de Vereadores fazer, é fiscalizar todas as ações da prefeitura, do prefeito que vai ser eleito, em relação às medidas protetivas, em relação às preventivas, né, em relação a como vão ser todas as aberturas, embora já esteja praticamente tudo aberto aí, tem alguns serviços fechados, enfim. Então, acho que fiscalizar o prefeito, a prefeitura e as suas ações, e principalmente, né, na Secretaria de Saúde, e eu acho que principalmente também que Ourinhos, ao decretar estado de calamidade pública, teve que obrigatoriamente montar um comitê,
né? E esse comitê, assim, função do vereador, fiscalizar quais foram as ações desse comitê, quais foram os dados que esse comitê conseguiu ao longo desse período, ainda está em funcionamento esse comitê, né? Ele foi decretado em abril. Então, acho que parte das funções do vereador, como fundamentalmente, fiscalizar as ações da prefeitura, então, na parte da pandemia, do pós-pandemia, seria principalmente essa função, né? E aí pensar estratégias, propor, estar junto com a população, porque é o que eu sempre falo, todas as lives eu falei, o Coletivo em Frente tem uma proposta de um mandato ampliado, né? Nós somos um mandato coletivo, mas nós queremos ouvir as pessoas, nós vamos estar sempre escutando. Então, a ideia de escutar, de saber quais são os maiores problemas, em quais bairros estão os maiores problemas, para a gente poder atuar, pensar políticas públicas e fiscalizar as ações da prefeitura, principalmente. E só quero agradecer a pergunta da Júlia, queridíssima, e o comentário do Maurício, que é um grande apoiador nosso aí. Valeu, gente. Muito bem. Muito obrigado, pessoal, que está assistindo a gente. Quando a conversa é boa, o tempo voa e a gente nem percebe, né? Então, a gente já está indo aqui para o finalzinho da nossa live. Quem ainda quer fazer uma última pergunta, um comentário, corre aí para fazer, que ainda dá tempo. E também, quem quiser fazer depois de encerrada, não tem problema, pode fazer. A gente manda para elas as perguntas e os comentários. Então, antes da gente ir para as considerações finais já, eu gostaria de fazer alguns convites. No próximo sábado, às 14 horas, eu vou dar um curso online a respeito do seguinte tema: mito e ciência na sexualidade adolescente. Então, a gente vai conversar um pouquinho a respeito da sexualidade de adolescentes, numa conversa franca, uma conversa sem receios. Esse é um curso online fechado com certificado. Quem quiser, então, fazer esse curso, é só entrar em contato comigo. Também quem quiser aí tirar mais, saber mais informações, tirar algumas dúvidas, pode entrar em contato comigo por esse número aí, que também é contato através de WhatsApp. Então, nesse próximo sábado, às 14 horas. Na terça-feira que vem, o próximo papo de terça, aqui nessa página, a gente vai conversar com mais 2 candidatos do campo progressista, de Ourinhos e de Jacarezinho também, que são quem? O Juninho da B2 e a TT da Silva, de Jacarezinho. E aí a nossa questão aqui vai ser a respeito da representatividade das pessoas negras na política. É a respeito disso que a gente vai falar aqui no próximo Papo de Terça. Então, toda terça-feira a gente está aqui às 19h30 para falar de algum assunto muito importante. A gente tem aqui, chegando os parabéns, tem um parabéns aqui, que é da Camila, que faz parte do Coletivo em Frente, dando uns parabéns aqui pelo excelente debate. E colocou assim também que a gente está aqui no auge da pandemia, fica aqui a grande dúvida de quando iniciaremos após pandemia. É a dúvida de todos nós. Na melhor das hipóteses, a gente vai estar vacinando no estado de São Paulo em dezembro, diz o governador João Dória. Então, né, não sei. Bom, temos aqui o Adolar mandando parabéns também para a Roberta por abordar várias questões importantes, não é? Falando que é importante lembrar que nossa região votaram a favor dessas reformas que vocês citaram. Não é? Os deputados federais votaram a favor da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, que na verdade não é reforma, é uma destruição de direitos, não é? Bom, eu gostaria então que vocês fizessem aí as suas considerações, dessem o seu recado para o pessoal que esteve acompanhando a gente até aqui, que é bastante gente que esteve acompanhando. E, é claro, não esqueçam de falar o número de vocês. Elaine, pode falar. Muito obrigada pela participação, pelo convite, obrigada a todos os ouvintes, a todos os eleitores, obrigada pelas perguntas, obrigada a todos, todos mesmo.
Eu vou terminar aqui com uma citação da autora Chimamanda. Eu acredito que é a que mais cabe dentro desse contexto político neste momento, né? Quanto mais perto do topo chegamos, menos mulheres encontramos. Também temos a nossa grande Simone Beauvoir, que fala: a mulher, ela, deixa eu pegar aqui, não se nasce mulher, torna-se mulher. Então nós estamos aqui representando todas as mulheres. Uma boa noite. E fala o seu número. Fala o seu número. É verdade. Obrigada por lembrar. E dia 15 de novembro, vote na professora Elaine Potzic, número 13513. E para a nossa prefeita, Tina Tonetti, 13. Muito bem. Bom, para finalizar, gostaria de lembrar novamente que eu sou assistente social e que é uma profissão com muitas mulheres, né? Assim como a profissão da professora Elaine, a sua também, né, Bosco? São profissões que têm um pouco a ver com a questão do cuidado, né? De se pensar no outro. É muito bom isso, a gente ter essa formação e esse trabalho. Eu gostaria de dizer que uma das bandeiras do Coletivo em Frente, dessa nossa proposta de mandato coletivo, é promover a cultura de valorização de ações coletivas e organizadas e fomentar a participação política, né? E a gente entende que isso se entende a todos os servidores públicos, aos professores e professoras, né, os trabalhadores da assistência social, os meus colegas assistentes sociais, mas a todos, e a todos os munícipes, né? Porque a nossa ideia é ter um mandato ampliado no qual a gente represente esses trabalhadores, represente a todos, né, que eu estou falando desde o começo, né, criança, adolescente, pessoa idosa, e nós não, essa é a nossa principal bandeira, né, a participação e organização popular e comunitária, e nós não vamos prometer, enquanto vereadores, candidatos a vereadores, construções de prédios públicos, de creche, de centro de convivência, reforma em escola, sei lá, em qualquer prédio público, né? Porque aqui em Ourinhos há um entendimento muito grande que o vereador tem que cortar mato, dar terreno, de terreno, dar tijolo, sei lá, cesta de alimentos, a gente ouve isso um pouco nas andanças. É bom a gente ter claro, ao votar no vereador, quais são as funções de um vereador, o que ele pode ou não pode prometer, né? O Adolar fez um comentário aí das emendas impositivas, que tem muito candidato e candidata usando isso. Tal deputado mandou emenda porque eu trouxe, né? E aí, ao mesmo tempo, esse deputado votou a favor das contras-reformas, né? A trabalhista, a previdenciária, congelamento de investimentos nas políticas públicas. Então, é muito importante, nesse momento, nesse 15 de novembro, nós estarmos atentos a quem a gente vai dar o nosso voto, né? Porque promessas vazias tem muitas, né? Mas o que efetivamente se pode e o que a gente, né, pretende fazer, né, é mais intenso, mais verdadeiro, porque a gente quer transparência, a gente quer participação popular, e não só ficar prometendo coisas que a gente não pode prometer, né? Então, há o que é da prefeitura e o que é do vereador fazer, vereador e vereadora, né? E é importante ter essa diferença em mente. E para finalizar, porque o Bosco, né, já deu uma hora aí, eu estou meio perdido no tempo, nós, do Coletivo em Frente, a gente acredita, nós acreditamos que trabalhar na Câmara Legislativa é uma forma de garantirmos mais população popular na política. Então, vote 13.300. Nesse dia 15 de novembro, ao votar no 13.300, vou estar eu lá na urna, mas você estará votando num coletivo, numa proposta de um mandato transparente, que pretende fiscalizar orçamento, que pretende fiscalizar obras públicas, que pretende ser efetivamente representativo e inovador na cidade de Ourinhos. Nós somos a primeira candidatura coletiva de Ourinhos, eu que está da região aqui, não posso afirmar isso, muitas vezes eu não vi outras. Então, nós somos a primeira candidatura, isso é realmente inovador. Nós fizemos o financiamento coletivo de campanha, a gente angariou fundos a partir de doações para fazer a nossa campanha. Nós estamos fazendo uma campanha muito informativa, levando Você Sabia. Então, a gente pede o seu voto, a sua confiança, para que a gente possa depois fazer isso na Câmara também. Então, 13.300 é o nosso número. 15 de novembro está aí. Nós faltam, acho que 11 dias ou 12. Está chegando, Elaine. Tá chegando, gente. O recado está dado.
Candidaturas boas não faltam. Vamos renovar a política, está nas nossas mãos. Evidentemente, a eleição é só um passo, a gente tem muito mais coisa para fazer. A eleição é o começo disso tudo, mas é um começo importante, né? Então, deixar o convite aqui, terça que vem a gente continua com o nosso papo de terça, às 19h30. Muito obrigado, professora Elaine, muito obrigado, Roberta do Bem Frente, por terem se disponibilizado a trazer seus conhecimentos, trazer sua experiência para essa conversa com a gente. Valeu, pessoal, e até o próximo Papo de Terça.